tivemos a publicação no Diário Oficial da União do dia 12 de agosto de 2022 da Portaria da Receita Federal do Brasil, número 208. Essa portaria ela regulamenta a transação de créditos tributários sob administração da Receita Federal do Brasil, disciplinando os procedimentos, os requisitos e as condições necessárias à realização da transação desses créditos tributários no âmbito da Receita Federal. Ela traz aqui inicialmente os princípios e os objetivos da transação, na sequência as modalidades de transação. São modalidades de transação dos créditos tributários em contencioso administrativo fiscal sob a administração da Receita Federal, a transação por adesão à proposta da Receita, a transação individual proposta pela Receita e a transação individual proposta pelo contribuinte. Ele coloca aqui o momento em que começa o contencioso administrativo fiscal, onde ocorre a instauração desse contencioso, mas no parágrafo único ele determina que a transação poderá ser realizada na pendência de impugnação, de recurso, de petição ou de reclamação administrativa. Na sequência ele traz as obrigações, as exigências, as concessões, como por exemplo a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido na apuração do imposto de renda e da própria contribuição social, até o limite de 70% do saldo remanescente após a incidência dos descontos, se houver. Os efeitos da transação, as vedações, por exemplo, é vedada a transação que reduz o montante principal do crédito tributário, sem prejuízo da faculdade prevista no inciso 6º do artigo 9º, que é a questão da possibilidade de utilização dos créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa. Implica redução superior a 65% do total dos créditos a serem transacionados. Utilize créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da contribuição em valor superior a 70% do saldo a ser pago pelo contribuinte. Conceda prazo de quitação dos créditos superior a 120 meses. Na sequência tem as demais vedações. Nesse capítulo a gente tem a questão da aceitação da transação individual ou por adesão de créditos tributários no contencioso, na primeira seção tratando da mensuração do grau de recuperabilidade. Aqui no artigo 22 ele coloca o seguinte: observada a capacidade de pagamento do sujeito passivo, do devedor, e para os fins das modalidades de transação previstas nessa portaria, os créditos tributários serão classificados em ordem decrescente de recuperabilidade da seguinte forma: créditos tipo A, com alta perspectiva de recuperação; créditos tipo B, com média perspectiva de recuperação; tipo C, considerados de difícil recuperação; e créditos tipo D, considerados irrecuperáveis. E na sequência, no artigo 23, ele faz a definição dos créditos irrecuperáveis, como por exemplo, aqueles que estão constituídos há mais de 10 anos. A portaria ela traz, enfim, todas as regras necessárias para a transação no âmbito da Receita Federal. No capítulo seguinte, ela traz as regras relacionadas com a utilização dos créditos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social, que a gente comentou lá no início. Chama a atenção o fato de que esses créditos vão ser admitidos a exclusivo critério da Receita Federal, como colocado aqui no artigo 33, a exclusivo critério da Receita Federal, após a incidência dos descontos ajustados, se houver, será admitida a liquidação de até 70% do saldo remanescente com a utilização de crédito de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social. Na sequência, ela traz todos os demais detalhes, como a gente já comentou, para a realização das transações no âmbito da Receita Federal. Essa portaria ela será publicada, ela já foi publicada no Diário Oficial da União, e ela entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, quanto ao disposto no capítulo 6, que trata da transação individual simplificada, e em 1º de setembro de 2022, quanto aos demais dispositivos.